Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Esse aqui é um clássico que você tem que adquirir, tá? Isso aqui é um clássico sobre a história do Império Romano. Aí você pode falar pra mim assim, Adolfo, por que é importante eu ter esse livro aqui? Eu vou explicar no vídeo a seguir, então assista até o final, por favor. Mas antes, curte, compartilha esse vídeo, comenta com os amigos e vamos dando seguida aí, tá? E não se esquece de se inscrever e apertar o sininho. Esse aqui é um clássico no estudo do Império Romano. Aí você fala, por que eu quero estudar o Império Romano, Adolfo? Seu canal é para falar de grego. O cristianismo ele surge em meio ao auge do Império Romano. Então existem perseguições ao cristianismo que foram feitas pelo Império Romano. Então a gente necessita conhecer o Império Romano mais de perto. Nós necessitamos conhecer o Império Romano mais de perto. Compreende? Conhecer o Império Romano é necessário para entender alguns fatores. Quando você vai na história, quem é que destruiu a Jerusalém? Jerusalém, Império Romano. Qual foi o império que foi convertido ao cristianismo? O Império Romano. O Império Romano ele cuida da Palestina, né, desde o ano 160 a.C., né, quando eles venceram os gregos na Batalha de Pídina e tal, mandou Antíoco Epifânio catar coquinho. Sério mesmo, juro pra vocês. Pode olhar na história. Antíoco Epifânio foi catar coquinho, porque os romanos o fizeram. Então, conhecer o Império Romano também é conhecer as estruturas daquilo que vem a ser conhecido como o Ocidente, o cristianismo. O Império Romano ele construiu cidades que são importantes até hoje. Quer ver? Paris. Paris é uma cidade extremamente importante. No coração do Império Romano, no Vaticano, foi estruturado a igreja que é a maior igreja cristã do mundo, a Igreja Católica Apostólica Romana, e não a Igreja Católica Apostólica de Jerusalém. Por quê? Porque a sede dela está no Império Romano. Então a gente conhecer traços do Império Romano são essenciais para a gente entender um pouquinho do mundo que gira à nossa volta. Olhe para a sua rua. Você já reparou que não importa a quebrada que for, a rua ela é sempre essa distância para passar dois carros? Já reparou que o carro ele pode ter o tamanho que for, mas o tamanho do eixo dele sempre vai ser padrão? Isso vem das bigas romanas. O tamanho da rua vem do jeito dos romanos construírem cidades, a construírem suas ruas. Então essas são informações importantes sobre o Império Romano que influenciam você até hoje. A sua língua, meu irmão, a sua língua que você fala, o português, adivinha? Influenciado pelo latim, que era a língua oficial do Império Romano. Então é extremamente importante que você conheça a história desse império. Conheça. E, claro, um dos clássicos é esse aqui, em língua portuguesa, Edward Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano. É um livro do século XVIII. É uma pena. Antes de eu falar das desvantagens, eu tenho que falar da vantagem. É um agradecimento. Eu tenho um agradecimento a editora, né, a editora Companhia de Bolso, que trouxe essa obra para a língua portuguesa, traduziu, pegou a obra como um resumo, né, pegou a obra mais resumida e traduziu em 606 páginas. O livro é pequeno. Eu tenho que agradecer, tá, por isso. Porém, por outro lado, essa obra ela é um tanto limitada, porque essa obra originalmente ela foi publicada em 6 volumes. Mais de 4.000 páginas. Mais de 4.000 páginas. Então eles fizeram o quê? Eles retiraram tudo aquilo que não era Império Romano. Informação sobre Artaxerxes, informação sobre até a questão babilônica. Eles retiraram várias informações, notas de rodapé, capítulos. Porque quando você vai comentar do Império Romano, você comenta de muita coisa, né? Até o próprio escritor aqui ele fala assim: o fascinante do Império Romano não é a extensão que ele alcançou, não é o tamanho que ele chegou, mas como ele durou tanto. Como ele durou tanto. Porque se você parar para pensar, para pensar comigo aqui. O Império Romano ele começa, a história de Roma ela começa mais ou menos uns 800 anos antes de Cristo. Depois eu vou dar uma confirmada e eu corrijo em outro vídeo. A história do Império Romano ela começa mais ou menos uns 600, 800 anos antes de Cristo. Enquanto que você tem a Grécia, aqui na Itália você tem ali os romanos e eles começam a pegar conquistar territórios, cidades vizinhas. No período de Alexandre o Grande já começava a despontar como um grande império, né? O próprio Alexandre o Grande, ele ouviu falar que o Império Romano estava crescendo e aí ele voltou para dominar, só que aí ele morreu no meio do caminho. E
E o que fascina não é o tamanho que o Império Romano chegou, mas como ele se sustenta. Então você tem o ano 800 a.C., vamos colocar aí o ano 800 a.C., até 1453, com a queda de Constantinopla. Então para e pensa, foram 2.200 anos de um império, em pequenos espaços ou grandes extensões de terra, mas ele permaneceu estruturalmente de pé dessa forma. E a sua estrutura, a sua organização passou até para as cidades de hoje. Inclusive no aspecto religioso, Igreja Católica Apostólica Romana. Até a Igreja Católica, ela se organiza ela se organiza de uma maneira que era como os romanos se organizavam, né? Porque ela surge. Lembra que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, as igrejas, quando elas surgem, elas se estruturam de acordo com o aspecto social. Por exemplo, no período do Novo Testamento, você tinha o presbítero, o ancião, o diácono, e eles eram pela idade, eram escolhidos pela idade nas cidades, né? Pessoas que estavam ali pela idade. Quando você pega o Império Romano, a Igreja Católica surgindo ali a partir do 4º, 5º século, ela se estrutura na maneira que os romanos se organizavam militarmente, né? Por exemplo, a expressão Pontifex Maximus era um título, que é o título que o Papa tem, era um título dado aos imperadores romanos. Os imperadores romanos que recebiam o título de Pontifex Maximus, né? E isso passa pro Papa, essencialmente. E é interessante isso. Então a igreja, ela se estrutura, a Igreja Católica, ela se estrutura dessa forma. E aí você tem, por exemplo, vou pegar a minha igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se organiza e ela surge no século XVIII. Né, século XIX, ela surge no século XIX, 1844, século XIX, 1860, ela surge no final do século XIX e ela surge no contexto republicano. E aí você pega a estrutura da Igreja Adventista, ela tem uma estrutura republicana. Na votação dos seus membros comuns, nos membros locais, é tudo votado. Isso é o pensamento republicano. Ok? Então as igrejas, elas se estruturam dessa forma. E aí você entende, aí voltamos ao livro do Império do Eduardo Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Conhecer esse império é muito importante. Quando a gente vai falar de profecia, conhecer o Império Romano é essencial, porque ele influencia o cristianismo de maneira geral. Ele persegue, é influenciado pelo cristianismo e depois ele influencia o cristianismo, né? Você tem esse sincretismo, essa via de dois lados. A religião interfere na política, a política interfere na religião e você tem esse sincretismo. Isso é uma coisa que ocorre naturalmente, tá? Sinceramente, ocorre naturalmente. Não deveria ser assim, mas ocorre naturalmente. Mas voltemos ao livro. Então, o que acontece? Esse livro ele é um resumo da obra original de 6 volumes, 4.000 páginas. E hoje chegou para mim um pouquinho da obra em inglês, uma obra em 2 volumes, né? Isso aqui é um resumo da obra em 2 volumes. Inglês, que já traz mais algumas informações. Eu tava vendo aqui, traz até informação sobre Artaxerxes, cara. Informação sobre Artaxerxes. Eu fui olhar aqui na introdução e nossa, já traz muitas informações assim, né? Traz muitas informações que eu não aparece nesse livro aqui, né? Essa aqui eu tô com o volume 1, né? 40, página 40, o volume 40. E aqui já começa falando da Inglaterra, conquista de Trácia, algumas informações, Dácia, Grécia. E ele vai trazer informações sobre Artaxerxes. Veja, todos os reinos que interferiram, que tiveram contato com o Império Romano, né? E eu achei demais, né? O estado da Pérsia e a restauração da monarquia com Artaxerxes, na página 79 até 86. Depois aqui o estado alemão e a invasão dos bárbaros, né? Da página 86 até a página 96. E aí vai ter os impérios e tal, o período de Diocleciano, que foi um cara que perseguiu bastante você vai ter esses imperadores que perseguiram bastante os cristãos, né? A religião de Juliano, a tolerância e a restauração da reforma pagã, né? E a reconstrução do templo em Jerusalém e sua perseguição aos cristãos, né? Aqui na página 344. Então tem muitas informações só num volume, que esse primeiro volume tem 800 páginas. E depois vamos ter o segundo volume
com mais notas de rodapé e mais coisas, né? Como eu disse, 1.400 páginas, cara. Eu tô impressionado, né? Eu tô impressionado com as informações que vão trazer. Então vou gastar um pouquinho de tempo lendo esse livro aqui, primeiro porque é inglês, né? E é isso aí, cara. Só isso aqui, ó, 2 volumes. 2 volumes, 1.400 páginas. 1.400? 1.400. Um volume, 606 páginas. Isso aqui. Então, eu fico feliz porque a gente já tem alguma coisa traduzida. Eu fico triste porque a gente poderia ter mais. Porém temos que entender o contexto brasileiro. Temos que entender. E por isso que eu te convido. Estude inglês. Leia pelo menos um pouco de inglês. Eu não estou falando para você sair falando inglês. Esses tempos atrás eu estava passeando, tá? Tava passeando aqui levando meus cachorros para passear. E tinha um cachorrão, um senhor com um cachorrão, né? E eu vi ele chamando o cachorro dele, brincando e tal. E eu percebi que ele não tinha sotaque de brasileiro. Eu perguntei de onde que ele era. Ele falou que era inglês. Aí eu falei, você é inglês? I have, né? I don't speak English. E aí o bicho caiu na risada, né? Eu falei, não, I don't speak English. No. Aí eu falei assim, ó. My husband, né? Minha esposa, né? Minha esposa, né? Não sei como que eu falei. Ela speaking French. Aí ele falou, no, I don't speak French. Don't worry. Eu falei, don't worry, né? Aí eu expliquei pra ele que eu sabia ler inglês, mas eu não sabia falar. Aí ele, o cara sentou, ele tava sentado, eu me sentei do lado dele, a gente conversou um pouquinho. Perguntei, ele falou que ele é engenheiro, tinha trabalhado na Petrobras, e eu conheci uma figura. E eu falei pra ele assim, eu tenho muitos livros, né? Many books, Greek English, né? I teacher, né? Eu tenho. Eu falei, I teacher theology, né? The Greek New Testament, textual, criticism, many books, English, né? E aí eu falando igual um índio com ele, né? Mas coisa que a gente né? A gente tem um sangue indígena, não pode negar. Mas só dele ver eu tentando falar inglês com ele, ele parou, falou, e aí um dia a gente tava saindo aqui de casa, ele passou com o carro, apertou a buzina, né? E tecnicamente ganhei um amigo, né? Ganhei um amigo. E hoje chega essa obra aqui, que é mais alguns detalhes sobre esta aqui. É uma obra muito, muito relevante. Ainda pretendo, com a misericórdia de Deus, se Deus permitir, ter a obra original em 6 volumes. Então se tiver alguém de coração bom aí, só que eu já aviso, não é uma coisa barata, não é barato, mas é possível. Mas o que é complicado é o dinheiro. Então, eu sempre falo pra vocês, fico muito honrado e agradecido pelo dinheiro que vocês me ajudam, então minha conta está na descrição aqui. Fico agradecido a todos aqueles que sempre estão lá doando mensalmente aí. Sou extremamente agradecido porque é com isso que eu consigo trazer certos vídeos, certas explicações, né? Eu acredito que agora dá pra mim pegar até fazer uma série de vídeos aí comentando um pouquinho sobre cada aspecto do Império Romano. Eu já tenho um pouquinho mais de informação. Edward Gibbons é um clássico para isso. Pretendo ter mais livros, né, sobre a história do Império Romano, sobre história. Esse império me fascina um pouco, cara. O Império Romano ele me fascina e ele está dentro dos estudos neotestamentários. A influência religiosa. Desculpe eu retomar o assunto. A influência religiosa que o cristianismo impõe no Império Romano, ela altera a história, ela altera o curso da história. E até conhecer um império desse é importante para a gente conhecer a profecia. Conhecer a profecia, entende? Conhecer aspectos históricos, porque senão você vai cair naquelas conversas de nego falando que foram os árabes que destruíram Jerusalém, não foram os romanos. Quando você conhece a história, peraí, os árabes destruíram, né? Os árabes não, as tribos árabes ali destruíram o Império Romano, a Jerusalém, destruíram a Nova Jerusalém, mas eles estavam em tropas romanas, eles estavam a mando dos romanos. Eles não estavam lá de boa, vamos lá destruir Jerusalém, não. Veio um general romano e falou assim, chega junto e vamos destruir lá. Eles estavam a mando do Império Romano. E quando você conhece a história, você não é enganado, né? Porque muita gente vai dizer assim, porque o cristianismo
é pagão, de não sei o que. Mas pera aí, se você pega no início do Império, no início do cristianismo e olha, você vai ver que os imperadores perseguiram o cristianismo tremendamente. Os imperadores perseguiram, inicialmente, até o século IV, perseguiram os cristãos. Os cristãos foram perseguidos. Quando você assiste um filme como Gladiador, você assistiu um filme como Gladiador, por exemplo, pô, sou Maximus. Lembre-se que muitos cristãos morreram no Coliseu. Então conhecer um pouquinho de história faz com que você tenha uma percepção melhor do mundo. E claro, só de você ler um pouco de inglês já te ajuda bastante. Né? O Olavo de Carvalho ele mencionou o seguinte: você tem que ler e escrever. Falar é coisa de turista. Ele falou isso mesmo. E eu concordo, cara. Só de você ler, por exemplo, cara, eu não sou um cara que entenda muito, não sou um especialista, mas ó, só de ter uma obra dessa, só de poder ter acesso a uma obra dessa, poder ler, cara, eu fico agradecido, mano. E agradeço a vocês que me ajudam aí todo santo mês. Fico agradecido, honrado. É por causa de vocês que eu consigo trazer mais materiais assim. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Se gostou desse vídeo, compartilhe. Se você puder me ajudar com uma quantia em dinheiro mensalmente, não precisa ser muito, a partir de R$10 aí. Minha conta tá na descrição. Já teve pessoa que me mandou comprovando, falou assim: Adolfo, te ajudou com R$5,20, mano. Eu falei, pô, obrigado, cara, obrigado. Porque um ajuda com 5, outro ajuda com 10, outro ajuda com 20, outro ajuda com 50 e por aí vai. Eu tô conseguindo mexer no meu computador aqui, por quê? Porque vocês estão me ajudando também. Então, muito obrigado, Deus abençoe seus estudos e ó, mais um presente que chega aqui dos inscritos. Fiquem com Deus e é isso aí.